uso de medicação não existe para transtorno de sintoma somático. O transtorno de sintoma somático é essencialmente psicoterapia. Porém, por que algumas pessoas são medicadas especialmente para quadros de ansiedade? Porque transtorno de ansiedade é a comorbidade comum que normalmente anda junto com esses quadros. E a gente precisa medicar, e aí quando eu tô falando medicar, eu tô falando tanto de necessidade de medicamentos alopáticos, muitas vezes antidepressivos mesmo, quanto medicamentos naturais. Em alguns quadros, a gente tem que começar de forma bem lenta, inclusive, porque uma característica muito comum é a resistência ao tratamento. A resistência a fazer, inclusive, de fato, o uso de dosagens efetivas, de terapêuticas efetivas. E aí, gente, uma coisa que acontece com muita frequência, e vocês podem conhecer ou até ser uma dessas pessoas, é que o medo de fazer um tratamento pode jogar contra a pessoa, porque ela nunca atinge doses terapêuticas efetivas, seja do medicamento natural, seja de um medicamento alopático. E é por isso que precisa de um psicoterapeuta nesses quadros, quando ele é grave ou moderado, porque precisa de um suporte semanal para ajudar a pessoa a reduzir a resistência. E por reduzir a resistência, a pessoa consegue, de fato, seguir no tratamento. E seguir no tratamento exige uma série de coisas. O que faz parte de tratamento de um quadro desse é tanto o medicamento quando tem uma comorbidade, quanto a própria psicoterapia, que também pode ser em grupo. As psicoterapias de grupo nesses quadros, elas são muito efetivas porque a pessoa, a partir do que o outro sente, ela pode ter insights, que a gente chama. Ela pode ter conclusões sobre o quadro dela. Ela pode ter um pensamento ou concluir algo que ela não estava pensando antes. E ela pensa naquele momento. E aí, gente, quando eu falei de comorbidade muito comum sendo o transtorno de ansiedade, quadros assim também podem fazer algumas pessoas desenvolverem dependência de substância, tanto para alívio quanto para melhora de dor, porque existe, na verdade, muitos quadros desses relacionados a dores crônicas, que diversos médicos já viram, não existe o fator que justifica a dor e a pessoa começa a consumir muito analgésico e às vezes analgésicos opioides. A pessoa pode ter dependência de codeína, de morfina, consegue esses remédios, inclusive por outras vias não legais. Isso não é infrequente. E esse também é um dos motivos da gente falar sobre transtorno de sintomas somáticos. E quando eu falei para você sobre dependência de substância, que já é um outro diagnóstico, a gente também precisa pensar sobre exames que, na verdade, podem gerar resultados reais, que podem ser positivos para determinado sintoma que a pessoa tem, e aí ela pensa o seguinte: tá vendo? Olha aí, encontrei o meu motivo, era uma gastrite. E aí ela acredita que aquilo exclui, ou outras pessoas acreditam que o fato de existir a gastrite justifica tudo e faz com que a pessoa não tenha o diagnóstico de transtorno de sintoma somático. Mas uma pessoa pode ter um exame positivo e também ter o quadro. Porque, na verdade, o quadro tem a ver com muitos sintomas. E por ter a ver com muitos sintomas, a gente tem que fazer exames sim, mas os exames não podem ser de forma aleatória, fazendo vários sem um direcionamento. E por que eu destaco para vocês que pode existir um exame positivo, pode existir uma alteração? Porque, de fato, a pessoa pode desenvolver outros quadros e um indivíduo que tem um transtorno psiquiátrico, e vocês vão entender por que eu tô falando isso, às vezes, quando ele já falou muito de uma queixa, as pessoas não valorizam mais a queixa. E aí é quando entra a importância
de alguém já conhecer aquilo e pensar, putz, pode ser de fato outra coisa, e aí você diagnosticar um quadro cardíaco de fato, um quadro gástrico, algo assim, quando esse é o momento e quando esse sintoma faz sentido. E quando esse sintoma faz sentido, mas ele está em acompanhamento, a gente consegue diferenciar o que gerou o sintoma, o que é positivo no exame e o que deve ser tratado. Eu entendo o quanto é difícil para uma pessoa que sofre com isso ouvir dos médicos ou em outras situações de que, nossa, você é ansiosa, é por isso que você tá sentindo assim. Ou muitas vezes ouve até uma frase que não é a melhor de se ouvir, especialmente quando você tá preocupado. Você não tem nada, vai para a psiquiatria. Porque isso não é nada, isso é sintoma. E isso é um quadro florido, cheio de coisas que podem acontecer, incluindo dependência de medicamento se a pessoa tem dor. Uma dor que ela não sabe de onde vem. Vamos fazer a seguinte anotação, se você tem aí um papel e caneta e tem frequentemente medo dos sintomas que sente. Queria que você anotasse o seguinte: o que fazer na hora que você está pensando sobre os sintomas? Na hora que você está pensando sobre os sintomas, aquela preocupação de que, meu Deus, isso aqui está aparecendo de novo, que sintoma ruim, eu devo estar com uma doença grave, e aí vem um looping de pensamento. A pergunta é o seguinte: fora o sintoma, qual a minha maior preocupação no momento? E aí você esquece o sintoma físico, mesmo que esse sintoma físico esteja presente. Essa resposta a essa pergunta não está relacionada ao sintoma físico, tá? Fora o meu sintoma, qual a minha maior preocupação no momento? No momento exato que você está sentindo aquilo. E você vai responder para você qual a maior preocupação no momento. Não vale resposta sobre é a minha palpitação, é a minha dor, é a minha tontura. Não. Esquece nome de sintoma, nome de sensação. Você vai responder o que está te preocupando no momento. Respondeu? O que você sente ao pensar isso? Me sinto frustrada, me sinto triste, me sinto preocupada, que é o nome que a gente deu. Pode ser mais fácil para algumas pessoas quando usa a palavra preocupação. Depois de responder isso, o que você vai fazer é o seguinte: a terceira pergunta. Daquilo que está sob o meu controle, o que eu posso fazer para me sentir melhor rapidamente? Daquilo que está sob o meu controle, ou seja, não estou falando, ficaria melhor se ganhasse na loteria, não. Estou falando daquilo que está sob o meu controle, o que eu posso fazer agora para me sentir melhor. E nessa resposta pode estar: eu posso ouvir uma música que eu gosto muito, eu posso tomar uma água gelada, porque tá muito calor e eu quero tomar uma água gelada, com uma água com gelo. Eu vou ali brincar com o meu gato, com o meu cachorro, com o meu filho. É sobre o que eu posso fazer no momento do sintoma. Não divaga. Muito fácil é devagar e começar, e se acontecesse um milagre? Não. Daquilo que está sob o meu controle. Você vai fazer isso. E a ideia é você fazer uma coisa que te dê alívio. Por exemplo, você está com muita atividade, começou a sentir sensações estranhas e aquilo começou a te desviar para uma preocupação e você já começa a dar um Google ou marcar, agendar um exame ou agendar uma consulta porque você começou a ficar preocupado. Pergunta: qual a minha maior preocupação no momento? Porque muitas vezes a manifestação que você tem naquele momento é resultado de algo que você está sentindo e que você não consegue expressar, de algo que você tem medo ou está preocupada e não consegue expressar. E o seu corpo, de alguma maneira, manifesta exatamente em relação ao sintoma-alvo, que é aquele que você mais se preocupa. E provavelmente, se eu falo, por exemplo, aqui com você, alguma coisa como: talvez exista algo no seu relacionamento que você precise pensar, talvez exista algo na sua vida
pessoal aí, no seu trabalho, na sua relação com alguém no seu trabalho, que você precisa pensar. Talvez tenha uma decisão que você está aí protelando, você precisa pensar, e pode ser que alguém que está me ouvindo isso agora sinta um incômodo no estômago, porque o estômago é o sintoma-alvo dela. Sinta uma sensação estranha na cabeça, porque na hipótese de pensar sobre isso, é tão difícil para a pessoa expressar de fato o que ela sente, que ela aparece na mesma hora, o sintoma físico.